A paz e graça, esse é o terceiro vídeo da nossa série Cinco Solas da Reforma, falando sobre sola gratia, ou somente a graça, graça salvadora, graça essa incrível. O texto do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5 diz: Eu sou a videira e vós, ou vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança dos ramos, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, que vocês deem muitos frutos, e assim mostrarão que são meus discípulos. Nós estamos falando sobre graça comum e graça preveniente, ainda falando sobre graça preveniente, ou a graça da qual Deus prevê todas as coisas. Eu ainda quero ler aqui um texto de Romanos e tentar fazer uma interpretação, um pouco daquilo que Jacó Armino interpretou de Romanos capítulo 9. Primeiro, o cerne de Romanos, do livro de Romanos, não é o capítulo 8 e o capítulo 9 de Romanos. É todo o livro, que baseia-se a justificação do homem por meio da fé. Começa lá sendo justificados pela fé em Cristo Jesus. Já começa a dizer isso lá, versículo 17 do capítulo 1. E Paulo dizendo que não se envergonhava do evangelho, porque era o poder de Deus para salvar todo o homem, tanto judeu como grego, isso gentios, qualquer pessoa seria salvo, ou as pessoas seriam salvas, alcançadas, baseada neste evangelho, em ouvir da pregação, da palavra do Senhor, e ao mesmo tempo ele seria justificado por crer em Cristo. Todo o livro de Romanos fala, e foi o cerne, na verdade, da Reforma Protestante, quando Martinho Lutero ele usa Romanos para gerar as suas 95 teses e dar início a essa reforma, que levou bastante tempo, e que chegou até os nossos dias de hoje com as igrejas aí históricas e igrejas hoje neopentecostais, pentecostais e igrejas que estão surgindo aí, que não tem, na verdade, nenhuma história, não se sabe nem de onde vieram, na verdade. Que o homem não possui por si mesmo graça salvadora, nem as obras de sua própria vontade, de modo que, em seu estado de apostasia e pecado para si mesmo e por si mesmo, não pode pensar nada que seja bom. O homem por si só não pode, por isso que Deus te concede a fé. E por meio do ouvir a palavra da salvação, a mensagem da salvação, você alcança a graça. E essa graça, ela te leva à salvação. Mas é bom nós entendermos que isso é antecedente. Deus já prevê isso antes mesmo de você nascer. Deus já sabe exatamente, então, portanto, ele não vai usar aqui simplesmente a sua soberania, os seus decretos. Ele vai usar aqui a graça, que é uma oportunidade ao homem de ingressar nas mansões celestiais quando ele partir dessa terra, Sabendo que sem viver em Cristo, nós, como diz o Evangelho de João, que se nós não permanecermos nele, não podemos fazer nada. E sem ele nós não podemos fazer nada mesmo, Mas aquele que permanece nele e ele permanecendo em nós, nós produziremos muitos frutos. É importante nós entendermos isso. Nada a saber que seja verdadeiramente bom, tal como a fé que salva antes de qualquer outra coisa, mas que é necessário que por Deus em Cristo e através de seu Santo Espírito seja gerado de novo e renovado em entendimento, afeições e vontade em todas as suas faculdades, para que seja capacitado a entender, pensar, querer e praticar o que é verdadeiramente bom, segundo a palavra de Deus. É importante nós entendermos que a gente fala muito sobre ser nova criatura, sobre o nascer de novo, sobre ser renovado, O novo nascimento é aquela parte que acontece nas nossas vidas e que introduz em nós o reino de Deus. E no sermão, na verdade, na conversa que Jesus tem com Nicodemos, ele deixou claro: Nicodemos, é importante que você nasça de novo. Você é mestre em Israel, sabe toda a lei, os preceitos da lei, mas você não sabe que você precisa nascer de novo. Então eu estou dizendo agora, é necessário que você nasça de novo. Por quê? O reino de Deus é tão interessante que só vê
o reino de Deus quem está dentro dele. E só está dentro dele quem já nasceu de novo. Portanto, por isso que existe tanta dificuldade aí na vida das pessoas hoje em servirem a Cristo. Eles oferecem uma oportunidade, e a gente conhece tantas pessoas que decaem da graça, que caem, que abandonam a fé, que vivem uma vida totalmente perdida, estão totalmente influenciados por demônios, e que automaticamente o final deles não vai ser bom. Por quê? Porque eles caíram da graça exatamente porque foi uma opção deles, não combateram contra o mal. E o que Cristo diz em João 15,5 é exatamente isso. Permanecer nele. Permanecer nele é combater contra as obras do mal. Isso é mérito nosso? Não. É obrigação nossa, é diferente. O texto de Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Nós entendemos aqui que, baseado na presciência de Deus, e aqui em 1 Pedro, também cita acerca dos eleitos segundo a presciência de Deus. São dois capítulos, são dois textos na Bíblia que tem que ser engolido. Doa quem doer, eles vão ter que ser engolidos a qualquer custo. Não adianta ninguém dizer, eu não gosto, mas eles foram escritos. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros na diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Eleitos segundo a presciência. Um texto muito comum citado é o de Faraó, do endurecimento do coração de Faraó, que Deus endureceu porque Deus queria puni-lo. E Deus decretou, e aqui diz que Deus usa de misericórdia para quem Ele quiser ter misericórdia, e Ele simplesmente recusa essa misericórdia a quem Ele não quer dar misericórdia. O texto que diz acerca de Esaú e Jacó, veja o que o texto diz aqui. Isto não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaque, nosso pai, e os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém desprezei Esaú. Baseado na graça preveniente, a qual o próprio Jacó Arminio faz a interpretação desse texto, ele diz que Deus prevê, e olhando para o futuro, ele vê exatamente aquilo que são as atitudes, as ações de Jacó e as ações de Esaú. Deus havia determinado que da descendência de Abraão surgiria um povo, e esse povo só vai surgir ou da descendência de Esaú ou da descendência de Jacó. Deus, ele simplesmente não escolhe no sentido de que ele predestinou Esaú para ser servo. Ele simplesmente ele prevê isso no futuro, e nessa previsão ele concede, baseado na fé, na resposta de fé do futuro, que você pode notar que ali Jacó é usado como suplantador, aquele que engana, mas na verdade ele era um homem que tinha um desejo de se voltar sempre para Deus. Tanto é que quando ele fugindo, ele estabelece um altar, e deitando sobre aquela pedra, ele tem uma visão, e ali ele faz um pacto de uma aliança com Deus. E Deus, prevendo exatamente o que Esaú faria, ele escolhe, na eleição, ele elege então Jacó para ser aquele da qual surgiria o povo de Deus, o qual depois ele transforma o nome de Jacó em Israel. Em Israel surge o povo de Deus conhecido como hebreus, que são descendentes hoje de Abraão, mas são oriundos de Jacó, que também é descendente de Abraão, na verdade neto de Abraão. Portanto, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Portanto, veja bem, se ele tem misericórdia de mim, ou se ele tem misericórdia de você e não tem misericórdia de mim, ele está dizendo exatamente, eu tenho por um, porque ele é baseado na fé prevista,
porque ele vê que exatamente como serão as atitudes de cada um. E ele então usa dessa fé prevista usando a sua misericórdia. E alguém diz, mas ele não teve misericórdia do outro, porque foi baseado também na sua fé prevista em resposta, em obediência a Deus, ou desobediência nesse caso aqui. Portanto, o cerne de Romanos não é o capítulo 9, nem o capítulo 8, mas todo o Romanos, porque ele trata exatamente da justificação pela fé. Justificados pela fé em Jesus Cristo, temos paz com Deus. Essa é a nossa verdade. E a intenção nossa aqui não é em criar debates, é apenas passar informação para você aí que é aluno do Seminário de Filadélfia e que está fazendo as videoaulas, e para que você possa ter um entendimento da palavra de Deus um pouco melhor. Nós temos a graça baseada dentro do calvinismo, nós temos a graça baseada dentro do arminianismo, e nós temos aí diversas formas de graças, que são graças muitas vezes estranhas, que não fazem parte de nenhuma dessas correntes teológicas e que estão habitando dentro de algumas igrejas aí. É importante nós entendermos o que nós devemos seguir, tá? A graça, o Jacques Arminio é conhecido como teólogo da graça, né? Já citei isso aqui mais de uma vez. E dentro da teologia arminiana parece que ela é a que mais se assemelha com o amor de Deus dentro das Escrituras. O R.C. Sproul, ele escreve os comentários da Bíblia de Genebra, e se eu não me engano, no comentário de João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ele diz ali que, no seu comentário, calvinista, logicamente, ele diz que ali que Deus amou o mundo, o cosmos, o mundo não são todos, mas são alguns. Deus amou alguns indivíduos e os escolheu para a salvação, e o amor de Deus só seria revelado a alguns indivíduos e outros indivíduos ficariam sem. Isso não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus exercer sua misericórdia. Essa é a ideia baseada nesse texto de Romanos aqui, que diz exatamente que não depende de quem quer nem do que corre, mas de Deus exercer sua misericórdia, aqui no capítulo 9, versículo 16. É importante nós entendermos que não é assim que Deus age. Eu sei que há muitos erros dentro das teologias, e nós optamos por uma, né? Sempre. Eu sou um apreciador de João Calvino, mas vejo dentro da teologia arminiana a graça de Deus mais amorosa, mais vívida. E é importante nós entendermos que Deus, ele salva e ele concede a todos os homens, né, por meio dessa graça preveniente, o direito de serem salvos. Deus não colocou você aqui para perdição. Deus te colocou aqui e te dá uma oportunidade. Vai depender de você ou não, se você recebe essa oportunidade ou não. No próximo vídeo nós continuamos falando a respeito da graça.